bem com vocês? Hoje, na nossa aula de religião, nós vamos aprender mais um pouco sobre um grande homem da Bíblia. Sabem quem é? Já já vocês vão descobrir. Então, na nossa aula passada, nós falamos um pouco sobre José. Lembra de José? Que ele era um grande sonhador e que lá no final ele conseguiu realizar os seus sonhos, que Deus abençoou muito José? Isso mesmo. Lembram que José levou toda a sua família para morar no Egito? Isso. E aí, aquelas pessoas que estavam ali no Egito, o povo hebreu, foram aumentando, não é? José, ele morreu, não é? E assim, ó, as gerações foram passando. E o povo hebreu já estava em grande quantidade. Lá agora já estava outro faraó. E esse faraó novo, ele era muito mau, ele não gostava do povo hebreu. E ele começou a observar: ah, esse povo tá demais. Olha a quantidade de povo hebreu que tem aqui no Egito. Daqui a pouco vai ter mais hebreu do que egípcio? O que é isso? Então, ele pensou assim: ah, eu vou mandar matar metade desse povo aí. Ele era muito mau, crianças. Ele não acreditava no Deus único. Não, ele não acreditava no Deus verdadeiro. E ele tinha tanta raiva do povo hebreu que ele transformou todos em escravos. O povo agora trabalhava para o faraó. Eram todos escravos. Todos aqueles que não fossem egípcios eram escravos. Que triste, gente. E aí, ele pensou, sabe o quê? Já sei, vou mandar matar todos os meninos que nascerem. Se for menino, vão ter que morrer. Olha só que maldade, crianças. Tudo isso para que a quantidade de pessoas que moravam ali, que fossem hebreus, diminuíssem. Então, ele chamou os soldados e disse: vão na casa do povo e vão matar todas as crianças recém-nascidas que forem menino. E aí, existia ali uma mulher chamada Joquebede. Ela estava grávida, mas ela não sabia se seria menina ou menino. E ela estava muito preocupada, porque se fosse menino, o faraó iria matar, não é? Então, passou-se algum tempo e aí nasceu quem? Moisés. Era um menino, crianças. Olha só Moisés. Olha, ai, Joquebede era tão feliz com essa criança, mas ela estava muito preocupada, porque os soldados estavam matando todos os meninos e ela teria que esconder o seu filho que ela amava tanto. Joquebede, ela era esposa de Arão e ela tinha mais 2 filhos, Arão e Miriam. E por último ela teve Moisés. Então ela pensou: Senhor, o que eu vou fazer? Esses soldados vão matar o meu filho, Senhor. Me ajude. Então, naquele momento de desespero, sabe o que ela fez? Crianças, ela pegou um cesto, olha só, colocou Moisés dentro do cestinho. Olha, crianças, Moisés ficou dentro do cestinho, ela fechou e colocou ele no rio. Meu Deus, o que Joquebede estava fazendo? Joquebede já não sabia o que fazer, crianças. Ela queria salvar o seu filho de alguma forma. Então ela confiou em Deus. Ela entregou nas mãos do Senhor e disse: Senhor, aqui está o meu filho. Eu vou colocá-lo no rio e o Senhor vai dar um jeito de salvar o meu filho. Ela estava com o coração apertado, mas ela não queria ver o seu filho morto. Então ela colocou Moisés no rio. Moisés então foi passando no rio. Ali estava o cestinho foi andando ali, não é?
foi passando, na verdade, não é, crianças? As águas foram levando o cestinho. E Miriam viu a sua mãe fazendo isso. E ela ficou ali, observando até onde o seu irmãozinho iria. As águas levavam Moisés e Miriam acompanhava. Pela margem do rio, Miriam corria e observava até onde será que o meu irmãozinho vai. E aí ela observava tudo. E naquele mesmo dia, a princesa filha do faraó, o que princesas usam? Coroa, não é? Então deixa eu ficar aqui igual uma princesa. Muito bem. Então, a filha do faraó, a princesa estava ali, tomando um banho, se refrescando, e ela escutou uma coisa. Ela escutou um choro. Bebês choram, não é? Então, ela escutou um choro e ela imaginou: onde está vindo esse choro? E o choro estava lá, ué, ué. E aí, ela ficou e viu esse cestinho de longe no rio. E ela pediu para uma serva ir buscar aquele cestinho. Quando a serva trouxe o cestinho, olha só, crianças, ela observou que lá dentro do cestinho tinha o quê? Uma criança, um bebê. Olha só. Ai, na hora que ela viu esse bebê, ela logo se apaixonou por aquela criança. Que menino mais bonito, que menino lindo. E a serva disse: senhora, é um menino hebreu, olha as roupas dele. Aí ela falou: mas eu gostei tanto dessa criança, eu vou criá-lo. Vou pegar para criar. Princesa, o seu pai nunca vai deixar que isso aconteça. Ele não gosta do povo hebreu. E a princesa disse: ai, mas eu vou criar essa criança como se ela fosse minha, como se ele fosse o meu filho. E Miriam estava ali perto. Miriam ouviu tudo e ela logo teve uma ideia. Correu até a princesa e disse: princesa, eu tenho ali uma mulher, conheço uma mulher que perdeu o seu filho e que ela pode amamentar essa criança, pode cuidar dessa criança, dar de mamar. A princesa amou a ideia, até porque a princesa não teria tempo, não é, para ficar cuidando muito desse bebê. E sabem quem Miriam chamou? Isso mesmo, Joquebede, a mãe dela. Ah, Miriam contou tudo a Joquebede, o Senhor tinha cuidado daquele bebê. E aí Joquebede foi lá, pegou o seu filho Moisés. Ai, que alegria, o bebê estava salvo. E agora o faraó não teria como matá-lo. Por quê? Porque agora quem estava criando ele era a princesa, filha do faraó. E ela não deixava que nenhum mal acontecesse com esse bebê. Então, o Senhor cuidou de tudo. Joquebede confiou no Senhor e ele ainda pôde até cuidar do seu filhinho durante muito tempo. Que legal, crianças! Olha só como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, não é mesmo? Depois de algum tempo que Joquebede criava esse bebê, cuidava bem de Moisés, a princesa quis que o menino fosse morar agora no palácio, porque Moisés estava lá morando com Joquebede e a princesa dava de tudo, ela mandava comida, roupas, Moisés era muito bem cuidado. Só que a princesa agora queria Moisés pertinho dela. Moisés já estava crescidinho e aí ela mandou que os soldados trouxessem o menino para ficar com ela agora, com a princesa. Ah, Joquebede ficou tão triste porque ele estava agora se separando do seu filho. Mas Deus tem um propósito em tudo. Então Moisés foi morar no palácio. Ele cresceu observando tudo por ali, aprendeu a ler, ficou como se fosse assim um príncipe mesmo.
ele se tornou praticamente um príncipe. Era um menino educado, muito inteligente. Com o passar do tempo, Moisés foi crescendo, crescendo, cada vez mais bonito e inteligente. Mas Moisés, ele não sabia da sua origem. Ele não lembrava que ele era filho de Joquebede. Ele pensava que era filho da princesa. Mas, depois de muito tempo, ele ouviu essa história dessa matança das crianças no passado, que um dia o faraó havia mandado matar as crianças, e ele descobriu que ele era hebreu. Ai, foi um grande susto para Moisés. Ele não imaginava que ele não era um egípcio. E aí, ele quis conhecer toda a sua origem hebreia. E aí, ele observou os hebreus, ele já começava a olhar para aquelas pessoas de uma forma diferente. Ele observava o sofrimento daquele povo. Eles eram escravos, apanhavam, sofriam. E ele começou a imaginar que ele era como aquele povo. Só que ele teve a sorte, né, de morar no palácio e tudo, mas a sua origem era hebreia. Então, Moisés começou a ficar com muita dúvida. Ele já não sabia se ele queria continuar ali, como um egípcio, ou se ele realmente assumiria a sua origem de hebreu. Um dia, ele estava passeando e ele viu uma coisa absurda. Um dos soldados estava batendo muito forte em um hebreu. Ai, Moisés ficou desesperado. Quando viu aquele sofrimento, Moisés se desesperou. Olha só, crianças, ele observou aquilo e o que ele fez? Correu para socorrer aquele hebreu. Ele pensou, esse povo é o meu povo. Eu sou de origem hebreia, então não posso deixar que eles matem essas pessoas. E aí ele correu para socorrer aquele homem que estava ali apanhando muito daquele soldado. Então ele puxou aquele homem, puxou o soldado, e ele estava com tanta raiva daquilo, que ele matou o soldado. Olha só, crianças, o que a raiva faz com a pessoa. Ele matou o soldado. Isso não foi legal, crianças, não foi legal mesmo. Moisés, agora, depois que ele matou esse homem, foi que ele veio perceber o que ele fez. Meu Deus, eu matei um homem. Como que eu pude fazer isso? E aí Moisés percebeu que ele deveria fugir, porque Faraó, quando descobriu que Moisés havia matado aquele homem, que era um egípcio, Faraó não pensou duas vezes. Ele queria Moisés morto. Então Moisés teve que fugir. Ele teve que fugir dali, correr para algum lugar, porque senão o Faraó iria matá-lo. O Faraó já não gostava de Moisés. Ele sabia que ele tinha origem hebreia. Ele só aceitou Moisés, lembram? Porque a princesa o levou ao palácio. Mas o Faraó já não gostava. E depois dessa, então, aí que ele não gostava de Moisés mesmo. Então Moisés teve que fugir. Mas o coração de Moisés estava como, crianças? O coração de Moisés estava assim, ó, sujo, não é? Quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente mente, não é? Quando a gente fala palavrão, quando a gente desobedece, faz alguma coisa que não agrada o Senhor, o nosso coração fica assim, ó, sujo, preto. Mas eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Aqui, ó, essa caixa, ela é muito especial. Sabe por quê? É a caixa do perdão. Esse coração pretinho aqui, se ele entrar na caixa do perdão, ele vai sair branquinho.
Sabe por quê? Porque quando a gente perdoa, quando a gente tira a raiva do coração, quando a gente tira a tristeza do coração, o ódio, quando a gente resolve ser diferente e obedecer ao Senhor, o coraçãozinho que é preto, ele fica branquinho. Então vamos observar? Eu vou colocar esse coraçãozinho aqui e ele vai sair branquinho. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o coração, que não tá querendo entrar. Entra, coração. Entrou. Olha só, crianças, o coração que era preto, triste, cheio de raiva, agora, como que ele está, crianças? Ó, branquinho. Olha, crianças, agora o coração saiu branco. Porque quando a gente manda a raiva, a tristeza, o ódio embora e a gente confia no Senhor, o nosso coração fica assim, ó. E agora, depois que Moisés havia, fugido, ele se arrependeu. Ele orou, ele pediu perdão ao Senhor pelo que ele tinha feito. Ele realmente se arrependeu de todo o coração. E o coração de Moisés agora estava assim, branquinho, limpinho, porque ele se arrependeu. Muito bom, não é, crianças? Que a cada dia vocês possam se arrepender de qualquer coisa, tá? Qualquer coisinha que vocês ficarem chateados, com raiva, tá bom? Peçam perdão ao Senhor, que o Senhor muda o seu coração e ele fica assim. Moisés agora estava com o coração limpo. E ele estava andando, não sabia para onde ir, né? Ele havia fugido, não conhecia lugar nenhum, não conhecia ninguém. E até que ele chegou em um lugar. E lá nesse lugar, ele conheceu uma mulher muito legal. Ele acabou se casando, construiu uma família. Moisés agora era um novo homem. Olha aqui o Moisés. E aqui está Moisés. Ele agora era um novo homem. Um homem temente ao Senhor. Um homem que confiava apenas em Deus. E ele se casou com uma mulher chamada Zípora, que teve 2 filhinhos. Isso mesmo, crianças. Ele teve 2 filhinhos. E Moisés agora estava tranquilo. Ele vivia por ali, tranquilo. Tinha saudades? Tinha sim. Saudade da sua mãe, Joquebede, não é? Saudades da princesa que tanto cuidou dele. Mas ele não poderia voltar. Por quê? Porque ele poderia ser morto pelo faraó. O ruim é que lá onde estava o povo hebreu, lá no Egito, eles continuavam sofrendo. A cada dia que se passava, o sofrimento aumentava. Eles continuavam sendo escravos, continuavam apanhando. Eles tinham que trabalhar todos os dias, todas as horas. Era muito difícil, crianças. Então, lá o povo hebreu, eles tinham uma promessa. Deus havia prometido que um dia enviaria um libertador. Uma pessoa que conseguiria tirar todos eles ali do Egito e levar para uma cidade legal, para um lugar bom, onde o Senhor sempre estaria com eles e eles não seriam mais escravos. Eles acreditavam nessa promessa. Mas, a cada dia que passava, eles ficavam tristes, porque eles só sofriam e apanhavam, e nada desse libertador chegar. Um dia Moisés estava cuidando das suas ovelhinhas, porque Moisés era um pastor de ovelhas agora. E aí ele viu uma árvorezinha lá, bem legal. E de repente essa árvore, começou a pegar fogo. Era uma sarça ardente. Essa sarça começou a queimar. Moisés viu aquilo, levou um susto e de repente ele ouviu uma voz: Moisés,
quem estava falando? Moisés não sabia quem estava falando. Ele começou a ouvir aquela voz e não reconheceu. E ele disse: Moisés, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus verdadeiro e venho hoje aqui falar contigo. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar onde você pisa é santo. Meu Deus do céu, Moisés tirou as sandálias dos pés e começou a observar aquela sarça. E ali era a voz do Senhor que estava falando com Moisés. E ele disse: Moisés, eu te escolhi para você libertar o meu povo da escravidão. Moisés pensou: Senhor, mas eu não sei nem falar direito. Eu vou chegar lá, as pessoas, ai meu Deus, não vão acreditar em mim. Meu Deus, Senhor, o que eu faço? E Deus disse: Moisés, eu estou mandando, Moisés. Tenha força, seja forte e eu estarei com você. E eu mostrarei alguns sinais que todos deverão acreditar que eu lhe enviei, que você é meu escolhido. Então, Moisés, vá, não tenha medo e você vai tirar o meu povo do Egito, o meu povo daquela escravidão. Ai, gente, que responsabilidade. Moisés agora teria que voltar. E Moisés perguntou: Senhor, mas se eu voltar, vão querer me matar. E aí o Senhor disse: aquele que quer te matar não vive mais. Agora já tem outro faraó lá. Então não se preocupe. Volte e nada acontecerá com você. Eu estarei com você em todos os momentos, Moisés. Ai, que palavra maravilhosa. É muito bom ouvir a voz do Senhor. Ai, que bom. Moisés agora teria que voltar ao Egito. Depois de muitos e muitos anos que ele saiu, não é? Mas Moisés se arrependeu, lembram? E o Senhor escolheu Moisés para libertar aquele povo que há muito tempo esperava por um libertador para sair daquela escravidão. Ai, crianças, que bom que agora eles vão poder ser livres. Eita, vamos ver o que ainda vai acontecer, né? Crianças, agora Moisés já estava no Egito. Ele voltou. Ai, foi muito bom ele reencontrar sua família, abraçar sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, não é? A Miriam e Arão. O Senhor também havia falado com Arão. Arão seria um grande ajudante de Moisés, que iria também ajudar a libertar aquele povo. Então, quando Moisés chegou lá, as pessoas no palácio imaginavam que Moisés agora iria voltar de vez, queria morar no palácio, queria agora mudar suas roupas, agora ele seria, não é? Lá um príncipe, iria ajudar o faraó, ou seria um conselheiro, mas Moisés não estava ali para isso. Moisés já não se importava mais com dinheiro, ele não queria saber de fama. Agora ele estava nas mãos do Senhor e tudo que ele estava fazendo ali era cumprindo a vontade de Deus, que era libertar o seu povo daquela escravidão. Então Moisés, juntamente com Arão, foram falar com o faraó para libertar o povo. Faraó imaginava que Moisés ficaria no palácio. Não, Moisés chegou ali e disse: olha, eu vim aqui porque Deus me enviou. O faraó: Deus? Um Deus sem rosto? Um Deus que a gente não vê? Que Deus é esse? E ele disse: é o meu Deus, o Deus verdadeiro. Ele falou comigo e ele pediu para que eu falasse com você, para que você deixe o meu povo livre, deixe o povo hebreu livre. E o faraó: que história é essa? Você está louco, Moisés? Você acha que você pode chegar aqui e simplesmente dizer que o povo tem que ser livre? Quem manda aqui sou eu, quem manda no Egito sou eu. Ai, o faraó
legal. Faraó não queria saber daquela história. Moisés saiu e falou com o Senhor: Senhor, o Faraó não quer nem saber disso. Deus disse: Moisés, volte lá, volte com Arão e faça o que eu lhe disser. Tá bom. Moisés voltou. Quando chegou lá, Faraó: o que você quer aqui, Moisés? Faraó já estava chateado, né? E ele disse: Faraó, eu vim aqui novamente falar com você para que você liberte o povo do Egito. E o Faraó disse: eu não vou fazer isso, Moisés. Esse seu Deus, nem sei se ele existe mesmo, nem sei se ele tem poder. Que Deus é esse? Eu nem conheço. Como você pode chegar aqui falando essas coisas? E aí Deus falou para Moisés, né, e Arão, para Arão estender o seu cajado no chão. Ai, crianças, vocês sabem o que é um cajado, né? Ó, um cajado, cajado de Arão. Arão deveria, ó, estender o seu cajado no chão. Será para quê? Não sei. Só sei que Deus mandou. E Arão, ó, estendeu o seu cajado no chão e de repente o cajado de Arão virou uma cobra, uma serpente. Ai, ai, ai. Vocês têm medo de cobra? Eu tenho. Então, olha só o que foi que esse cajado virou. Ai, o Faraó ficou... como ele fez isso? Será que foi uma mágica? Não foi mágica. Olha só, crianças. O cajado de Arão se transformou em uma serpente, em uma cobra. Só Deus tinha o poder para fazer isso, não é? E aí, depois, Faraó disse para os seus mágicos: façam também, mostrem para eles que vocês também sabem fazer isso, que isso foi só um truque. E aí, os magos fizeram lá, né, uma mágicazinha que dava para perceber que não era verdadeira. E aí, jogaram lá a cobra. Aí o Faraó viu, eu não falei que vocês estavam inventando, só que de repente a cobra lá do cajado de Arão, ela começou a devorar as cobras lá que o Faraó mandou soltar, que os mágicos jogaram lá no chão. Ai, gente, depois dessa não tinha como dizer que não era coisa de Deus, né? Que não era um milagre do Senhor. Então, crianças, depois que a cobra aqui, ó, que ela havia engolido as outras, Arão pegou novamente lá, ó, e se transformou em cajado novamente. Olha só, crianças, olha o que Deus faz. Deus tem um poder tão grande, que somente Ele conhece, é inexplicável. Nós não temos como explicar, não é, crianças? Moisés e Arão confiavam em Deus e sabiam que Deus estava com eles e que nenhum mal os aconteceria, porque quem estava no comando era o Senhor. Será se o Faraó vai deixar esse povo sair do Egito? O que vocês acham, crianças? Vocês acham que ele vai liberar assim fácil? Vocês acham que essa transformação do cajado de Arão na cobra convenceu o Faraó? O que vocês acham? Isso nós vamos saber só na próxima aula. Tá bom, crianças? Vou deixar aí com vocês com vontade de saber o que aconteceu. Na nossa próxima aula de religião, vocês vão descobrir se o cajado que se transformou em uma serpente convenceu o Faraó. Então, na próxima aula, vocês vão descobrir. Tá bom, crianças? Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Foi muito bom saber que vocês estão me ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia. Vocês ainda vão aprender muito mais com essa história de Moisés, viu? Moisés
foi um grande homem, um homem escolhido por Deus. E na próxima aula nós vamos descobrir o que aconteceu. Tá bom, crianças? Espero vocês. Beijo. Tchau, tchau. E mandou matar todos os bebês, mas Deus salvou a vida de Moisés. Parado lá no rio, a princesa o encontrou e ele pra sua casa então voltou. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Desde que nasceu, Deus o escolheu para libertar o povo hebreu. Eu também nasci, escolhido do Senhor. Eu fui chamado para falar do seu amor. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Sim, ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus.